Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós faremos a exposição dos versículos 23 a 25 do capítulo 8. A exposição anterior, nós falamos sobre os gemidos da criação. Foi dos versículos 19 a 22, aonde a criação está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Porque o pecado de Adão deformou, lameou. O pecado foi a casca de banana aonde toda a raça humana caiu. E os efeitos do pecado atingiu também a natureza. E a natureza está esperando, aguardando ser redimida. Como Paulo fala aqui, do cativeiro da corrupção. E depois de Paulo falar sobre isso, dos gemidos da criação, Paulo, a partir do versículo 23 até o 25, Paulo fala que nós também gememos. Que nós também gememos. Mas antes de nós chegarmos aqui, vamos só fazer um apanhado geral aqui daquilo que nós já abordamos. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai falar que todos são pecadores. Judeus e gentios estão debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo agora irá trabalhar a justificação pela fé. Nada de nós, tudo de Deus. No capítulo 4, Paulo vai trabalhar essa questão na prática, a justificação na prática. E vai usar a vida do patriarca Abraão como exemplo da justificação pela fé, que Abraão não foi justificado por obras, mas foi justificado pela fé, quando ele creu em Deus. No capítulo 5, versículos de 1 a 11, Paulo irá trabalhar a questão das bênçãos da justificação. O que os justificados têm agora em Cristo Jesus, que é paz, acesso, regozijo, esperança, perseverança. A partir do versículo 12 até o versículo 20 do capítulo 5, Paulo agora vai contrastar dois personagens, Adão e Cristo. Adão e Cristo. Adão, representante ou cabeça federal da humanidade caída, Cristo, o cabeça da humanidade redimida. No capítulo 6, Paulo vai começar a introduzir, começar a falar sobre a santificação. Que o pecado não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais poder, o pecado não governa, o pecado não reina. Nós temos que morrer para o pecado, e morrer para o pecado é não deixar mais o pecado dominar, é não viver mais uma vida debaixo do pecado, um domínio completo do pecado, porque nós morremos para ele. E se nós morremos para ele, nós não vamos mais estar sujeitos a esse domínio. Nós agora temos um outro Senhor, que é Cristo Jesus. No capítulo 7, Paulo fala da relação do crente com a lei. Qual é a nossa relação do justificado com a lei? E no capítulo 8, Paulo, nos primeiros 17 versículos, Paulo trabalha a questão que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram justificados, porque Cristo nos livrou do pecado e da morte. Agora o Espírito Santo habita em nós. Nós temos a mente do Espírito, que é controlada pelo Espírito. O versículo 12 a 17, nós somos filhos e herdeiros. Nós somos adotados na família de Deus. E o filho adotivo tinha todas as regalias, tinha parte de toda a herança do seu pai. Logo agora que nós fazemos parte da família de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós agora temos todas as bênçãos espirituais disponíveis que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nós somos adotados na família de Deus. E a partir do versículo 18, Paulo muda agora a perspectiva, porque ele vai tratar de algo futuro. Ele aborda tanto o presente como o futuro. E no versículo 18, Paulo ele fala da certeza, da esperança, Porque esperança não é algo que pode acontecer ou não acontecer. Esperança, aqui no texto bíblico, é algo concreto. É algo que vai acontecer. É algo que vai ser realizado. Tá? É uma esperança eterna. Então, Paulo fala, no versículo 18, que
o tempo presente, o sofrimento presente, aí Paulo contrasta duas balanças, né? A realidade presente de sofrimento e a realidade futura, a glória eterna, a ressurreição de mortos, a volta de Cristo. Nada disso, né? O que nós passamos aqui, nada se compara com aquilo que nós veremos e viveremos na eternidade. Então, para Paulo, o que nós passamos aqui na vida de sofrimento é leve e momentâneo, é passageiro. Se você for comparar com a glória que há de ser revelada em nós, na eternidade, aonde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, vai acabar tudo isso, né? Se você for pensar nessa perspectiva, de fato, nós não sofremos nada. E a partir do versículo 19, Paulo introduz esse assunto, mostrando que a natureza está numa ardente expectativa, né? E que expectativa? É como se a natureza tivesse personalidade própria. A palavra grega, se você for estudar aqui, é como que a natureza, a criação, estivesse na ponta dos pés, com o pescoço erguido, olhando para o horizonte, esperando algo acontecer. E que algo é esse? É a redenção dos filhos de Deus. É a glória dos filhos de Deus, da igreja. Porque a natureza está sujeita à vaidade, ao pecado, e a culpa não é dela, mas daquele que a sujeitou, que é o próprio Deus, que colocou a natureza, tá? Encerrou também debaixo do pecado por causa da desobediência do homem, de Adão. E a natureza está gemendo. Então Paulo, como se fosse uma orquestra, uma sinfonia, ele vai demonstrando essa glória, né? A natureza está aguardando a volta de Cristo Jesus. E a partir do versículo 23, Paulo fala que não é só a natureza. Olha só os versículos 23 a 25, que nós agora vamos entrar na exposição falando dos gemidos da igreja. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nesse texto aqui, nós vemos três verdades nesse texto que nós vamos esmiuçar agora. A primeira verdade é que os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, mas de esperança. Olha a parte A do versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Mas somente ela quem? A natureza. A natureza está gemendo. A natureza está sofrendo. A natureza está como se estivesse com dores de parto, perto de dar luz, esperando a redenção, esperando a glorificação, esperando a glória e a volta do Filho de Deus. Porque essa natureza, essa velha criação aqui vai ser restaurada, né? Vai ser purificada, porque o pecado deformou a natureza. E ela vai ser purificada totalmente. Por isso, a necessidade de haver novo céu, nova terra, aonde habita a justiça. E Paulo estava com isso em mente. Aí Paulo agora fala, mas não é só a natureza que está gemendo. E esse gemido aqui não é de desespero. Esse gemido aqui não é de dor. Esse gemido aqui não é de desconfiança, mas é um gemido de esperança. Um gemido de perseverança daquilo que vai acontecer, daquilo que é realidade, daquilo que de fato não tem como, no calendário de Deus, na agenda de Deus, está marcado. Cristo vai voltar e tudo isso vai passar, é passageiro. Nós estamos aguardando. Então, olha só, é a primeira coisa. Os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, mas de esperança. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo, porque tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam. Nós temos esse anseio dentro de nós. Ardentemente, tomar posse definitiva
da plenitude da salvação, porque nós já somos salvos. Nós já fomos adotados, conforme os versículos 12 a 17, né, mediante o Espírito, na família de Deus. Né? Só que essa salvação, a sua plenitude, né, total, vai acontecer de fato quando Cristo voltar, aonde nós teremos novos corpos, aqueles que morreram em Cristo irão ser ressuscitados, seremos galardoados, participaremos do juízo final para julgar o mundo. Depois haverá o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o estado eterno. Então, essa plenitude da salvação ainda não se concluiu. Mesmo aqui, nessa vida, nós já experimentamos as realidades espirituais, as bênçãos do mundo vindouro, mas só uma parte. A totalidade ainda falta acontecer, porque Cristo não voltou ainda. É isso que Paulo estava aqui ensinando. As primícias eram a primeira porção da colheita. O Antigo Testamento trabalha muito com isso, né? Compreendida também tanto como a primeira prestação, como um penhor pelo pagamento final do todo. O Espírito Santo é compreendido como uma antecipação da salvação final. É um penhor de que todos os que têm o Espírito serão finalmente salvos. O Espírito é mais que uma garantia, é um antegozo dessa herança. Né? Nós sentimos saudade do céu. Por quê? Como você vai sentir saudade de um lugar que você nunca foi? Nós sentimos saudades do céu, porque o Espírito que habita em nós veio de lá. Né? Então, nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos em terra estranha, estrangeira. O nosso lugar, a nossa pátria é celestial. É a nova Jerusalém. É o novo céu e a nova terra que habita a justiça. Então, nós gememos, e não é um gemido de desespero, um gemido de desesperança, mas é um gemido de esperança, aguardando a redenção de nosso corpo. É o que Paulo fala aqui na parte A, versículo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. E essas primícias aqui, como eu acabei de falar aqui para vocês, é isso. Que o Espírito Santo foi dado como um penhor, como um pagamento antecipado. Então nós temos essa garantia. E o William Hendriksen, em seu comentário na Carta aos Romanos, ele fala assim. Ele fala que o próprio fato de nós sermos os filhos de Deus agora e somos habitados pelo Espírito Santo faz nascer dentro de nós um doloroso senso de ausência. O que eles já possuem os faz famintos por mais, ou seja, pela salvação em toda a sua plenitude. É nesse sentido que dor e esperança são aqui combinados. Interessante isso, né? Em segundo lugar, a parte B do versículo, os gemidos da igreja não são de morte, mas de vida. Olha só o versículo 23, parte B, que diz assim: igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só, os filhos de Deus não gemem com medo da morte. Gemem pela ardente expectativa da ressurreição. Nós estamos aguardando a ressurreição. Não gemem por aquilo que são, mas porque desejam, mas por desejarem ardentemente aquilo que não vê, que não virão a ser. Não gemem pela fraqueza do corpo terreno, mas pelo anelo do revestimento do corpo da glória. John Stott diz assim a esse respeito: é claro que nós já fomos adotados por Deus, conforme o capítulo 8, versículo 15. E o Espírito nos assegura que somos filhos de Deus, que é o versículo 16 do capítulo 8. Existe, porém, uma relação pai-filho, ainda mais rica e profunda, que virá quando formos plenamente revelados como filhos de Deus, que é o versículo 19 do capítulo 8. E conformados à imagem de seu Filho, que é o versículo 29 do capítulo 8. Nós já fomos redimidos, mas nossos corpos não. Nosso espírito está vivo,
mas aguardamos o dia em que receberemos um corpo semelhante ao corpo de glória ou da glória de Cristo. Olha só que interessante. Então, por isso que nós gememos, porque aguardando essa plenitude da salvação, é o famoso já e o ainda não. O já é a realidade presente, é a realidade agora, onde nós somos salvos, nós fomos justificados, redimidos, regenerados, somos a igreja de Cristo, o Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo espiritual, cujo cabeça é Cristo Jesus, mas o ainda não falta vir, que é essa realidade presente, futura. O já é a realidade presente. O ainda não é a realidade futura, que vai acontecer quando Cristo voltar, a ressurreição de mortos e assim sucessivamente. O que está reservado para a igreja, o que está reservado para aquele que Cristo justificou, o que está reservado para nós é grandioso, é maravilhoso, é poderoso. Por mais hábil que seja a mente humana, por mais brilhante que a mente humana seja, ela não consegue dimensionar essas bênçãos que estão guardadas para nós na eternidade. É por isso que nós gememos. É por isso que nós gememos. Conforme o versículo 23, a parte B. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Aí, a terceira verdade que esse texto traz, que está nos versículos 24 e 25, é que os gemidos da igreja não são aquilo que se vê, mas o anelo do que não se vê. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado. Estão sendo salvos do poder do pecado, mas ainda serão salvos da presença final do pecado. Temos a garantia da salvação, mas não sua posse definitiva. Recebemos o Espírito como selo e garantia de que receberemos a posse final e definitiva, mas ainda aguardamos pacientemente o que não vemos, que é essa realidade gloriosa. E esperamos com fé. Olha os versículos 24 e 25 de novo. Porque na esperança fomos salvos. Tá? E esperança aqui não é algo que duvidoso. Você não pode entender esperança aqui como no sentido de hoje. Uma coisa que pode ser, que pode não ser, que pode acontecer, que não pode acontecer. Não. Esperança aqui para Paulo é uma coisa concreta. É uma coisa verídica que vai acontecer. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Está perguntando. Ninguém. Ninguém espera o que está vendo. Você está esperando aquilo que não se vê. Então nós estamos aguardando a redenção do corpo, a ressurreição do corpo, a volta de Cristo, o juízo final, o estado eterno, a nova Jerusalém. Estamos aguardando. Isso é a esperança. E nós não estamos vendo isso, porque ninguém espera aquilo que não se vê. Você espera aquilo que não se vê. Então Paulo faz uma pergunta retórica aqui, no versículo 24, final do versículo 24. Aí o versículo 25 ele conclui: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós estamos aguardando esse momento glorioso, esse momento maravilhoso, aonde a natureza será redimida, a natureza será liberta do cativeiro da corrupção, parará de gemer, de sofrer. A igreja também, nós estamos aguardando esse momento portentoso, magnífico, maravilhoso, glorioso. O momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor, que todas as nossas labutas, todo o nosso trabalho cansativo, exaustivo, nesse corpo aqui de carne, pecaminoso, nessa natureza pecaminosa que ainda habita em mim e habita em você, essa luta constante entre a carne e o espírito vai acabar na ressurreição do corpo. E nós, se nós estivermos vivos na volta de Jesus, quem estiver vivo, o corpo será transformado. E nós iremos subir
juntamente com aqueles que acabaram de ser ressuscitados e tiveram seus corpos também transformados, glorificados. Um corpo que não está mais sujeito a esse mundo, não está mais sujeito à natureza pecaminosa. Nós seremos livres definitivamente do poder final e da presença final do pecado, né? E da morte também. Porque, como Paulo falou em Romanos 5, que uma das principais, ou a principal, né, certeza que você é pecador é a morte física. Ninguém pode fugir da morte. Você pode retardar, mas um dia você vai morrer. Ninguém é eterno. Por isso que o último inimigo, Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte será tragada pela vitória. E a certeza disso é que Cristo Jesus venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. E nós iremos receber esse novo corpo, né? E receberemos a imortalidade. Não morreremos mais. Não envelheceremos mais. Não passaremos por todas essas dificuldades que nós passamos no corpo de hoje. Esse corpo pecaminoso, esse corpo podre. Teremos um novo corpo. Será uma nova realidade. Por isso que Paulo fala, no versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, que é essa realidade que virá, né? Futura, gloriosa, com paciência o aguardamos. É por isso que nós gememos. É por isso que nós estamos clamando, esperando esse glorioso e maravilhoso dia. E aqui nós encerramos mais uma exposição dessa maravilhosa carta, a carta aos Romanos. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.